As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h05, está no ar o Vida News de hoje, terça-feira, dia 7 de maio de 2013. Hoje é dia do oftalmologista. É também Dia do Silêncio. Você sabia, Ciro, que existia um Dia do Silêncio? Olha, não tinha a menor ideia, né? Eu só fico pensando quem que instituiu o Dia do Silêncio, né? É verdade, eu também fico imaginando, né? Qual o intuito. Dia do Silêncio, isso significaria então que não teria programa, a gente ia que ficar mudo aqui, já pensou? Pois é, o Dia do Silêncio tem que ser usado em hospitais, né? Aliás, em hospitais, por favor, como tem gente que não obedece o silêncio, hein? Por favor, você que vai passar perto de um hospital, não buzine. Incomoda as pessoas que estão lá. Não, mas tem gente que adora uma buzina também, né? Olha, tem gente que buzina louco, né? Por qualquer motivo, Ciro. Nossa, é como é que pode? Neste momento, eu sou a favor daí que se instale um momento do silêncio. Falamos em vez em do multa dia ontem do dos silêncio. pichadores, tinha que ter uma multa cada buzinada sem motivo, né? Mas aí todo mundo ia sair multado, fala sério. Você já imaginou? Boa tarde, Ciro. Está no ar o Vida News de hoje. E acompanhe agora os principais assuntos que serão destaque hoje aqui no Vida News. Começando por ele, Celso Brasil. O presidente que se impôs na Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou uma viagem de 3 dias pelo Uruguai, Argentina e Brasil. Você já pensou? Ele vem para o Brasil, Ciro. Ele vem para o Brasil. Essa é a informação de hoje. E um menino de 12 anos que estava desaparecido desde o dia 1º de maio foi encontrado no início da tarde de ontem na zona rural de Rolândia, na região metropolitana de Londrina. Ele era mantido em cativeiro próximo ao local de onde foi raptado e conseguiu escapar depois que o sequestrador ficou embriagado. Olha só que menino inteligente. Segundo o irmão da vítima, a criança ficou boa parte do tempo amarrada, sendo ameaçada com uma faca caso tentasse fugir. A polícia fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o autor do sequestro até a noite de ontem. O suspeito teria entre 40 e 50 anos, portanto, um menino de 12 anos que estava desaparecido desde o dia 1º de maio conseguiu se libertar. Ele estava preso, já pensou isso? Que história horrível, Ciro. Nossa. Preso num cativeiro, conseguiu ver o momento em que o sequestrador estava bêbado e fugiu. Deu no pinote, como dizem por aí. Não, e o menino muito inteligente, viu? Muito perspicaz. Frio, olha, e excelente notícia, né? Excelente notícia, só que vai ser melhor ainda quando a gente souber quem é esse sequestrador, quando ele estiver atrás das grades. Aí é que não já pensou quanto esse menino não sofreu nas mãos dele? Nossa. Bom, agora a manchete vem de Brasília, com Luana Lourenço. Luana. A presidenta Dilma Rousseff nomeou nesta segunda-feira o empresário e vice-governador de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, para chefiar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Até Afife Domingos não conseguiu escapar dos belos olhos do governo Dilma. Que coisa, né? Você já imaginou isso? Você pensou que isso ia acontecer um dia, que você ia ver lá Afife Domingos de mãos dadas com o Partido dos Trabalhadores? Depois que eu vi o PT de mãos dadas com o Maluf, eu acredito em tudo. Tudo é possível, é verdade. Você está certo, nada mais nos surpreende na política nacional. Ainda em Brasília, agora o destaque vem de Daniele Soares. Nos últimos 30 anos, a violência contra a mulher no Brasil aumentou mais de 200%. Infelizmente, a violência contra a mulher, mesmo com a Lei Maria da Penha, ainda existe e nem todas as mulheres têm a coragem de falar que está sendo espancada, está sendo agredida, está sofrendo algum tipo de violência por parte, principalmente do seu marido. Quando é o homem que está dentro de casa, cantando de galo, achando que é bonito, batendo na mulher, elas muitas vezes se intimidam, até porque elas têm medo do que pode vir depois. Só que, cá entre nós, nada é pior do que ficar sendo espancada dentro da sua própria casa. Amor já não existe há muito tempo. A denúncia
e cadeia para o espancador são as melhores coisas. São ou não são, Ciro? Olha, não tem a menor dúvida, né? Mas você que vive um casamento feliz pode dizer sobre isso. Graças a Deus, 15 anos já. Mas tem muita mulher também que tem medo de perder o marido. Tem muitos casos de maridos que batem nos seus próprios, nos filhos das suas esposas. Espancam, tem maridos que estupram são coniventes os a filhos. Isso também, né? Tem muita mulher que infelizmente também não tem vergonha na cara, né? Talvez essa seja a palavra. Tá na hora de criar então essa vergonha na cara, porque não é possível se submeter a esse tipo de coisa. Bom, agora o destaque vem do esporte. É com você, Ciro. Em carta aberta na página oficial do Atlético no Facebook, o presidente Mário Celso Petralha ameaça não colocar o time em campo, caso não tenha arbitragem de fora no Atletiba decisivo que acontece deste domingo. Eu vou evitar de dar a minha opinião sobre esse assunto e vou perguntar a sua, ouvinte do Vida News. Neste momento, 3h10, você para e pensa. Petralha está exigindo um árbitro de fora para o Atletiba final. Ele acredita, como muitos acreditam, que pode haver uma manipulação de resultados. Você acha essa atitude do presidente do Atlético Paranaense coerente? Sim? Não? Por quê? Participe com a gente. Você tem o nosso telefone 3029-9290 à sua disposição e também as redes sociais. Facebook e Twitter estão à sua disposição para você participar a partir de agora com a gente. 3h10. E agora a manchete vem de Pontal do Paraná. José Augusto Rodrigues. Dia de segunda votação para o fim do voto secreto na Câmara Municipal de Pontal do Paraná. E de Pontal do Paraná, agora vou até Londrina. Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje, nosso tema, que país é esse? Me aguardem. Que país é esse? Dá até música, né? Como se já não tivesse dado em algum momento. Agora, realmente, é triste a gente imaginar que o país está cada vez mais se envolvendo em corrupção. Isso não é do governo agora, de Dilma Rousseff, não. A corrupção começou há muito tempo no Brasil e eu tenho medo que não tenha mais tempo de se frear se a gente não fizer alguma coisa, se a população não se unir para que realmente faça alguma coisa. E um homem que tentava embarcar para a Europa com cocaína no estômago foi preso aqui no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, numa operação conjunta das polícias militar e federal. O suspeito foi levado ao hospital para procedimentos que ajudariam a eliminar as cápsulas. Olha só, a polícia acredita que 1 quilo de droga seria transportada. Outras 2 pessoas foram presas no município de Piraquara, também aqui na região metropolitana de Curitiba, juntamente com equipamentos usados para preparar a droga. Criatividade é o que a gente mais vê nessa área, né, Ciro? E não é criatividade, é burrice mesmo, né? Imagina. Mas eu acho ótimo que tenha esse tipo de risco, viu? Porque é um absurdo fazer o transporte de drogas da forma como se faz aqui no Brasil. Você leu ali, é 1 quilo de droga no Já estômago? pensou dentro do estômago? Ele pensou que ia ser fácil. Né? É muito doido. Pensou que ia ser tranquilo para ele passar e ficar numa boa, nenhum problema de saúde, nada. Né? Tem gente que não tem mais nem motivo para viver, sinceramente. Nossa, olha, cada absurdo. Podia arrumar um trabalho muito digno, né? Muito mais fácil do que transportar aí, né? 1 quilo de droga no estômago. Olha só, 3h13, 3h13. E vamos agora até Rogério Ataíde, com a manchete dele, que é uma manchete, parece que é uma manchete internacional. Vamos lá, vamos ouvir. Luciana do céu, imagine, pesquisa feita por pesquisadores da Universidade de Michigan, Estados Unidos da América, mede em pontuações os níveis de felicidade conforme o ganho salarial de cada americano. Imagine aqui no Brasil, hein? Você já pensou? Medir a felicidade através daquilo que você recebe? Nesse momento, você seria feliz ou infeliz, hein, Ciro? No momento eu sou feliz, mas eu acho que eu seria mais feliz com bastante dinheiro. Eu vou ver depois essa pesquisa em detalhes para ver onde eu me encaixaria nesse limite aqui de felicidade. Tem uma frase, deles. né, que diz, né, que dinheiro não traz felicidade, né? É verdade. Então, doe seu dinheiro para mim e seja feliz. Essa é ótima. 3h14 e está no ar o Vida News. Já começou, participe com a gente. Tempo e temperatura.
Essa terça-feira é outro dia sob domínio da massa de ar mais seco de origem polar, que traz uma condição geral de tempo aberto e temperaturas baixas. Mesmo no período da tarde, com o predomínio de sol, os termômetros não devem passar dos 20 a 21 graus de máxima em grande parte do interior do estado. Na capital, temperatura em torno dos 19 graus e o litoral é a região que deve ter temperaturas mais elevadas, chegando até os seus 26 graus. O centro da massa de ar polar ainda vai avançar pelo sul do país e, portanto, a temperatura tende a cair ainda mais nas próximas madrugadas. A quarta-feira vai começar com mínima em torno de 0 grau na região de Palmas, 6 graus em Palotina, 7 graus na região de Cambará e 3 graus na capital Curitiba, onde temos condições para a formação de nevoeiros nas primeiras horas do dia. Previsão do tempo, uma parceria, agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Três horas 16 minutos. Trânsito. Um carro e uma bicicleta bateram na Avenida Nossa Senhora da Luz, no cruzamento com a Rua Itupava, no alto da 15. Já no Boqueirão, uma pessoa foi atropelada na Rua Soldado Benedito Padilha, no cruzamento com a Rua dos Pioneiros. Nestes acidentes, 2 pessoas ficaram feridas. Bastante cuidado você que está passando nas proximidades destes locais. 3h16. Aeroportos. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, opera normalmente para pousos e decolagens. Também operam normalmente os aeroportos Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel. Todos eles estão operando visualmente neste momento. Apenas o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu opera parcialmente para pousos e decolagens. 3h17. Ouvinte Vida. Bom, e como eu disse para vocês, hoje eu vou apostar nesta decisão do Petralha de dizer que quer um árbitro de fora para o Atletiba, para perguntar para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa sobre isso. Você acha essa atitude do presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, coerente? Você concorda com ele? Ou você acha que não, você acha um absurdo? Ligue para a gente, participe, o nosso telefone é o 3029-9290 ou participe pelas redes sociais. Eu tenho aqui já, Ciro, claro, várias participações dos nossos ouvintes. Pelo Twitter eu vou ler 2 aqui. O Adalberto Júnior diz o seguinte, ele está corretíssimo. Futebol, se não abrir o olho, dança, diz o Adalberto Júnior. O Sandro Guise diz o seguinte, o Petralha que tome cuidado com essas exigências, porque senão a Federação Paranaense de Futebol vai acabar chamando o Weber como árbitro de fora. Já pensou, Ciro? O Ciro tá morrendo de rir aqui. Não, foi bem sacado, né? Que o Weber é o juiz ovelha negra aqui no pra quem não sabe, é o juiz que normalmente sempre dá um pitaquinho pro coxa nos atletibas. Segundo os atleticanos, sempre. O Valdecir Miguel diz o seguinte, se analisarmos friamente a barbárie que o árbitro que apitou domingo fez, sim, eu concordo. Mal intencionado ou não, foi péssimo e prejudicou um time só, diz o Valdecir. O Paulo Grunt diz que todos digam amém. O Luiz do Fusca diz isso é choradeira. O Marcelo Bueno fala simplesmente sim. Eu concordo com Petralha. O Diego Linder Lacerda diz é incoerente sim, como ele quer exigir maior valorização do futebol do estado com uma atitude como essa. Isso me cheira a autopromoção. Está apenas fazendo fumaça para ver se alguém vem apagar o fogo, diz o Diego. O Olidir Silva diz a imparcialidade do árbitro não se condiciona à sua naturalidade. O Rubens Davi Novaes Teles, que está nos ouvindo pela internet, abraço Rubens, ele é lá de São Paulo, mas é atleticano, diz o seguinte, a diretoria do CAP parece que não aprendeu ainda, isso vai acontecer sempre, o Atlético, Petralha tem quase 100% de culpa nisso, é odiado Brasil afora, e os verdes são sempre queridinhos da imprensa. Domingo, se não fosse o medo do nosso técnico colocando outro zagueiro, em vez de colocar o Marcos Guilherme no lugar do Crislan, poderíamos até ter ganho com uma vantagem até maior do que aquela baba verde com a cegueira
toda do trio de arbitragem. O time deles é um time velho, capenga e fraquíssimo tecnicamente, diz ele, que não consegue contratar urgentemente, vai lutar o tempo todo para não cair no Brasileiro. Então, a gurizada tem que entrar com o gás todo e ganhar dessa baba verde dentro daquela imundície, daquele chiqueiro. É o que diz o Rubens. Nossa, ele acabou com o Couto Pereira, né? Acabou completamente com o Couto. E o Leandro Mormu diz o seguinte: isso é papo de perdedor. Eu tenho várias outras participações aqui no Facebook e daqui a pouquinho eu as leio também para você, ouvinte do Vida News. Neste momento, 3h20, participe você também. Esportes. Bom, e já que a pergunta é sobre isso mesmo, antes de passar para a matéria da nossa amiga, a Maria Eduarda Buch, eu vou perguntar para você, Ciro, o que você pensa dessa atitude de Mário Celso Petralha? Olha, Luciano, culpar o árbitro pelo empate é absurdo. A culpa, se tem um culpado, foi o Arthur Bernardes. O árbitro não viu realmente o soco na barriga que o escudeiro deu no Crislan. Aliás, você disse isso aqui. Não viu. Se tivesse visto, eu tenho certeza que expulsaria. O árbitro é um árbitro bom. O Atlético teve muito problemas com a arbitragem, segundo o Atlético, nos últimos anos, né? Desde a era Hélio Couto. Aliás, eu vi muito futebol, mesmo, né? problema. Então, teve muitos casos que o Atlético foi prejudicado, sim, mas também foram prejudicados Londrina, outros times também. O Paraná Clube naquele jogo contra o J. Malucelli também foi prejudicado. Imputar no árbitro eu acho bobagem. Eu acho bobagem que o Estado do Paraná tem árbitros bons e que já que apitou o campeonato inteiro, custa apitar o último jogo. Não era o Petralha que falava que o Atlético não tá nem aí pro Campeonato Paranense e agora valorizou de uma hora para outra? De repente passou a ter importância o Paranaense pro Petralha, ou ele tá, entre aspas, com receio? Ou já tá inventando uma desculpa pra derrota? É complicado, né? Eu fico pensando, se realmente a gente trouxer um árbitro de fora, e se realmente o Atlético perder? Vamos lá, vamos fazer uma hipótese. Se o Atlético perder, realmente, o Curitiba joga em casa, tem um time experiente. E tem um time mais entrosado e tudo mais. Não dá pra dizer que não. Isso quer dizer também que o Atlético não pode ganhar. O Atlético futebol é assim, o Atlético pode chegar lá e clássico é clássico, não dá pra dizer nada. O time do Curitiba também tá nervoso, o escudeiro tá falando muita bobagem no Facebook, tá chamando as gente chamou os Atléticos. Né? Veja, é um jogador que, aliás, não tem nem qualidade técnica, falando esse tipo de coisa pra torcida. É que como ele fez muita bobagem no Atletiba no segundo turno, ele quer se promover com a torcida do Curitiba. E ele viu assim, vou xingar os atleticanos que eu vou subir no Ibope com o torcedor coxa. E deu certo. Pior que deu certo, porque a torcida coxa em peso tá achando máximo. Estão compartilhando esse print dele no Twitter pro Facebook inteiro. Ou seja, agora ele virou ídolo, né? A frase que ele usou lá, que eu não vou dizer aqui, é tipo parecido com ferra-se porco, só que vulgarmente falando. Bem vulgarmente falando. Isso tá virando top no Facebook, no Twitter, os coxas adoraram, né? Infelizmente. Bom, antes da gente falar mais sobre técnica e tudo mais do Atletiba, eu quero chamar a Maria Eduarda Buch, porque ela tem informações sobre a segurança desse clássico. Vamos lá, Maria Eduarda. A Polícia Militar definiu nesta terça-feira o esquema de segurança para o jogo entre os clubes Atlético Paranaense e Curitiba, pela segunda partida da final do Campeonato Paranaense de Futebol. O Major Iberaci Aparecido de Pontes destacou que a operação envolverá cerca de 900 policiais militares que serão distribuídos em Curitiba e na região metropolitana, na área onde será disputada a partida e nas principais vias de acesso ao estádio. Serão 900 policiais que trabalhando durante o jogo, né? A torcida contrária vai só com a faixa e a torcida do Coxa entrarão no estádio com 10 bandeiras. Está liberado as camisetas das torcidas organizadas. A gente verificou que não tem ocorrido problemas em razão dessa situação, né? Por isso que nós liberamos agora a camisa do time contrário, a camisa da torcida organizada, né? O planejamento será feito pelo 1º Comando Regional da PM e o policiamento pelo 12º Batalhão da PM. Serão 300 policiais militares dentro e fora do estádio e mais 300 na organização e segurança na cidade. Haverá também policiais nas principais vias de acesso ao estádio, além de outros 300 PMs que serão distribuídos pela região metropolitana de Curitiba. O major fez um apelo pela paz entre as torcidas. A gente pede que o torcedor não vá para um campo de batalha, né? Vá para um campo de futebol torcer pelo seu time desarmado de qualquer intenção de briga, né?
Equipes policiais estarão próximas a terminais de ônibus, estações tubo e locais de aglomeração de pessoas para evitar casos de violência e depredação do patrimônio público. Além da Polícia Militar, o esquema de segurança recebe apoio da Guarda Municipal, do BOP, do Regimento de Polícia Montada, do BPTran e do GRAER. Cerca de 18 bloqueios de trânsito serão feitos para impedir o confronto entre as torcidas Coxa Branca e Rubro-Negra, evitando tumultos. Lembrando que os 18 pontos de bloqueio serão a partir das 11 horas da manhã. Todas as ações da Polícia Militar visam garantir a segurança dos torcedores e da população. Maria Eduarda Bucchi, com informações da Agência de Notícias do Paraná. Ela foi falando e ouvindo o comandante, eu fui pensando, né? Espero que dessa vez, apesar de ter um policiamento que eu considero bem pequeno para um Atletiba, espero que dessa vez nós tenhamos pessoas mais conscientes. São quantos menos violentos. Mesma quantidade, os mesmos 900 policiais. Ou seja, estão liberados 35 mil ingressos. Ou seja, já deu problema para 8 mil pessoas, imagina agora com 35 mil. Infelizmente, tem marginal que não vai lá para torcer. Isso é fato. Bom, tem gente que não vai nem até lá. Só no meio do caminho faz a desordem toda, quer atirar em alguém, quer brigar. É o absurdo dos absurdos. Infelizmente é um absurdo, né? Tem gente, o futebol é tão bonito, o futebol é tão gostoso, brincar, zoar, assim, amigavelmente com seus parentes, amigos e conhecidos. Vira guerra. Vira guerra, virou era exatamente aquilo que não poderia acontecer, o que está acontecendo, infelizmente. E se a polícia não agir já, Curitiba pode virar tipo Goiânia e Belo Horizonte, que lá tem morte todo jogo. Bom, e daí vai ter que acabar com torcida organizada. Eu sou contra, já disse várias vezes, mas se não tiver outro jeito, o que a gente vai fazer? Não vou mais defender aqui. Vamos falar o quê? Bom, Ciro, e como é que está tecnicamente, como é que estão Atlético e Curitiba? Pois é, Luciana, antes do Atletiba, o Atlético tem um jogo importante pela Copa do Brasil, quinta-feira, contra o América de Natal. O Atlético já viajou, já está no seu avião indo para o Natal. O Ciro, infelizmente, não vai jogar, teve uma ruptura de abdômen, vai ficar 15 dias parado, né? Quer dizer, o Ciro que você queria ver no ataque, esqueça. Exatamente, está fora, não tem o que fazer, vai ser Marcelo e Marcão novamente o ataque, né? O ataque dos sonhos do adversário vai estar de novo lá. Só que, se a gente lembrar que Marcelo e Marcão jogaram contra o América no passado, na segunda divisão, e o Atlético ganhou de 2-0 lá, no Machadão contra o América Natal. Se repetir esse placar, não tem o jogo da volta. O Atlético é favorito, apesar que o América, o Mecão, como é conhecido, está 18 partidas invicto. Mas está invicto no Campeonato Potiguar é uma coisa. Vamos ver é verdade, agora. É verdade. Só que o Atlético também não está fazendo muito com esse time principal para chegar, para dizer que favorito é, mas dizer que vai chegar lá, vai ganhar 2-0 e vai evitar o jogo da volta, né? Bom, vamos verificar como é que vai ser, né? Infelizmente, nessa partida não vai ter como subir ninguém do Sub-23, ou seja, vai ter que ser desse jeito mesmo. Vai ser esse o time que tá jogando. Amanhã o treinador, o Ricardo Drubs, que vai passar, né, no último coletivo lá no estádio do ABC. Amanhã vamos saber o time titular do Atlético, mas o time titular vai ser o mesmo que está jogando, só o Léo que está concentrado para a decisão do Paranense, que não vai poder jogar lá, né, Luciano? Bom, o professor Morozinski estava comentando esses dias aqui num dos grupos, no grupo Clube Atlético dos Paranaenses, aliás, ele estava comentando o seguinte aqui no Facebook, que na realidade ele está torcendo muito para o Sub-23, porque ele conhece e sabe todos os jogadores de cor, e que no titular ele não conhece e tem até medo do que virá. Não, é legal, o Sub-23 do Atlético pegou, o torcedor se apaixonou no começo tinha muita rejeição, o torcedor, a gente avaiava a final de todos os jogos lá no Ecostádio, só que a raça que essa molecada está mostrando cativou o atleticano. O torcedor atleticano sabe decor 1 a 11, já tem o Douglas Coutinho, tem o Crislan, tem o Léo, tem o goleiro do Santos, tem o Rafael Zucchi como ídolo já, o Zezinho. É um time que, além de ser forte tecnicamente, é um time que tem raça. Por isso que a vitória do Atlético nesse Atletiba não é impossível. É difícil, é verdade. Mas impossível não é. Ninguém pode dizer que é impossível. E vamos falar um pouquinho do Sub-23? Vamos falar do Sub-23. Então, hoje o Atlético está voltando, 9 horas da manhã já teve um treinamento já, um tático, não um coletivo, um treinamento tático. Serão 9 treinamentos até o final do período, até domingo, para preparar esse time para jogar o Atletiba. Enquanto isso, o Curitiba fará 5 treinamentos. E desses 5 treinamentos, só um vai ser aberto à imprensa. Ou seja, o Curitiba também vai esconder o seu time. Está fazendo segredo. Então, eu acho que tá certo. No final, um decisivo desse, qualquer coisa que o técnico adversário pegue, se bem que o Arthur Bernardes não vai ter muito perigo, né? Mas, apesar disso, é interessante. Manter um sigilo, Marquinhos Santos está certo. Não tem que liberar treino mesmo para a imprensa. Sempre tem aquele treinamento de tático, bola parada. Eu acho legal, interessante o que o Curitiba está fazendo.
E é uma coisa que eu queria falar do Curitiba também, Luciana, que hoje, agora, já começou o jogo, começou faz, que horas são agora? 3h40? Neste momento, 3h30. 3h30, já tem 30 minutos do jogo da decisão do torneio de Gradisca, o Sub-17, o Curitiba está na final contra o Chivas, em Guadalajara, e pode ser, se o Curitiba vencer hoje, vai ser o segundo título internacional da história do Curitiba. Olha aí que bom, uma boa notícia para o Coxa Branca, para o torcedor Coxa Branca. É um Sub-17, já está, o Twitter do Curitiba está mandando de lance a lance, está muito legal. Nossa, que beleza, que diferença, hein, a comunicação hoje do Curitiba com a comunicação do Atlético. Eles estão dando chinelo a comunicação do Atlético, essa é a verdade, que né? pena. E olha, vou torcer para o Curitiba, tomara que conquista esse campeonato ali, o torneio de Gradisca. É um torneio interessante, o Sub-17 enfrentou vários times, passou pelo Colo-Colo na semifinal. E agora, boa sorte para a meninada Sub-17. E é isso aí, categoria de base, que é o futuro dos nossos clubes. Como a gente não tem dinheiro para contratar os medalhões, vamos investir na categoria de base, que é a melhor coisa que a gente faz. Alguma notícia do Paraná ou está tudo igual? Paraná é aquela coisa, né, Luciana? Mesma coisa, o nosso treinador lá, o Dado Cavalcante, já chegou, já está dando seus pitacos, está certíssimo, já foram feitas 6 contratações e tem agora mais especulações, né, Luciano? O Paraná vive de especulação, já estão falando lá do lateral Ronieri, de 25 anos, que foi titular pelo Dado Cavalcante no Mojimirim, foi titular lá e pode ser se vier mesmo, vai ser uma excelente contratação, que eu assisti o jogo desse sábado contra o Santos, o rapaz foi muito bem, e eu até acho estranho o time de São Paulo não querer pegar esse garoto, viu? E o Paraná Clube, com a indicação do Dado Cavalcante, pegar. Tá de parabéns. O Paraná Clube que já trouxe o Brinner, o Edson, o Thiago Silva, o Cambará, o Gilson, o Fernando Gabriel, o Ronaldo Mendes, o Léo e o Robson. E pode vir mais agora o lateral Ronieri do Mojimirim. Olha aí, boas novidades para o Paraná Clube. Não está tudo parado como a gente imaginava. Não, e como eu falei ontem na coluna lá da redemercosul.blogspot.com.br, o Paraná Clube está no caminho certo fora de campo, Luciana. Finalmente se estruturou, pegou um técnico vitorioso, apesar de 31 anos de idade só, e está trazendo jogadores pontuais para suas deficiências que o Paraná demonstrou no Campeonato Paranaense. Olha só, vamos agora a mais informações do esporte, mas vamos com o Felipe Esboril. Ele traz a informação lá direto de São Paulo, é que o presidente da CBF está confirmando Felipão após a Copa das Confederações, seja lá qual for o resultado. Acompanha. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, se diz feliz com os resultados à frente da seleção brasileira e também sob o comando técnico de Luiz Felipe Scolari. Nesta segunda-feira, ele confirmou ainda que Felipão permanece na seleção brasileira, independente do resultado da Copa das Confederações. É claro que nós queremos ganhar a Copa das Confederações. Nós não estamos participando dos eliminatórios, a Copa das Confederações vai servir para entrosar cada vez mais a seleção brasileira. Mas se porventura, espero que não, mas se porventura nós não conseguimos conquistar a Copa das Confederações, em nada vai alterar o trabalho do Felipe Scolari e de toda a comissão técnica. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol ainda classificou como intrigas as notícias de que não tem um bom relacionamento com o governo federal. As declarações foram dadas na sede da Federação Paulista de Futebol. Ainda sobre a eleição da CBF, o presidente falou sobre o assunto. E com relação às eleições, tanto aqui na Federação Paulista de Futebol, como também da própria CBF, existe um calendário. Haverá uma sucessão natural, uma sucessão tranquila, e vai depender naturalmente do caminho a ser tomado pelo presidente atual, o nosso companheiro, que também é vice da Confederação de Futebol, Marco Paulo Deonero. O dirigente, mais uma vez, não comentou os vídeos com áudios supostamente seus, criticando o ministro Aldo Rebelo e falando sobre as negociações com dirigentes de federações estaduais. Outra informação foi confirmada. A seleção brasileira vai ser escalada pelo técnico Luiz Felipe Scolari no próximo dia 14 de maio. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Esboril. Bom, e eu vou trazer aqui mais uma informação antes da gente comentar sobre isso, Ciro, ainda com relação à CBF. Enquanto o presidente está falando, confirmando aí que o Felipão vai ficar na seleção brasileira mesmo após a Copa das Confederações, tem um movimento que está pedindo a saída dele da CBF. Vamos acompanhar? Vamos. Quem traz as informações é Christian Feula.
A Frente Nacional dos Torcedores promoveu o lançamento da campanha Fora Marim, Regulamentação Desportiva Já. O pontapé inicial do movimento foi dado nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, na sede da Associação Brasileira de Imprensa. O grupo quer a saída de José Maria Marim da presidência da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O dirigente é suspeito de ter apoiado o regime militar da ditadura no país. A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro é uma das entidades engajadas na campanha. O conselheiro seccional Aderson Bussinger avalia que a atuação de Marim durante a ditadura o impossibilita de assumir um cargo como de presidente da CBF. A Comissão de Direitos Humanos entende, a OAB do Rio de Janeiro entende que para integrar um tipo de comissão desta, a pessoa tem que ter uma trajetória ilibada, uma trajetória que não tenha nada que levante suspeita em relação à vinculação com a ditadura. Há evidências, né? Porque se verificou nos anais do parlamento em relação a intervenções que houveram, o jornalista Vladimir Herzog estimulando atos de terrorismo, de repressão. O presidente da Frente Nacional dos Torcedores, João Hermínio Marques, explica que o movimento luta por uma organização mais democrática do futebol. Qualquer presidente hoje da CBF, independente se estiver fazendo um bom trabalho, a gente vai continuar lutando pela regulamentação esportiva. O José Maria Marim, ele tem a questão que nós não queremos José Maria Marim. Por isso que a gente pede o Fora Marim. A regulamentação esportiva, ao nosso ver, é algo caro, é algo que é indispensável para a organização do esporte nacional. As diretrizes do esporte devem ser dadas pelo Estado. O esporte tem que atender a função social, tem que ter mais transparência, tem que ser dada a possibilidade de participar da administração da CBF, da administração do COB. A Frente Nacional de Torcedores lançou a PEC 202 de 2012, batizada de Doutor Sócrates. A proposta pede que o Estado regulamente, na forma de leis, a administração desportiva. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Christian Feula. Pois bem, Ciro, tá aí. O que você acha? São duas coisas. Primeiro, eu acho que o Filipão tem que ficar mesmo. O Filipão já provou que sabe, já provou que é um excelente treinador. Aliás, eu achei maravilhosa até quando chamaram o Filipão, também, a contratação né? O Mano, dele. Ninguém porque ele mais, né? é verdade. Mano... E o Filipão é o nome de referência do Brasil. Vamos hoje. dizer que, por exemplo, o que o Marinho fala não se escreve, né? O que ele falou que agora vai manter o Filipão, depois da Copa das Confederações pode não manter. Não é porque ele falou que está garantido o Filipão na seleção. Mas vamos dizer então que se não tiver o Filipão, vai por quem? Luxemburgo? Vai por Muricy. Muricy Ramalho sim é um bom treinador, mas se não fosse o Filipão, eu apostaria no Muricy. Mas o Filipão, para mim, está bem encaminhado e é o técnico da seleção até 2014, pelo menos é o que a maioria dos brasileiros preferem. Bom, e uma mulher brasileira é a mulher mais rápida da América do Sul. Quem traz as informações? Eduardo Santana. A atleta brasileira Ana Cláudia Lemos quebrou os recordes brasileiro e sul-americano no torneio FPA Adulto de Atletismo disputado no último final de semana em Campinas. A velocista, que recebe o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, venceu a prova dos 100 metros com um tempo de 11 segundos e 13, 2 décimos abaixo da marca anterior. Com o resultado, a mulher mais rápida do continente garantiu vaga no Campeonato Mundial de Atletismo de Moscou, em agosto. Ana Cláudia também detém o recorde sul-americano nos 200 metros, com o tempo de 22 segundos e 48 décimos. Agência Rádio Web, de Brasília, Eduardo Santana. Neste momento, 3 horas e 38 minutos. Eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa sobre esse assunto. O Petralha exige um árbitro de fora para o Atletiba final, senão ele diz que nem vai colocar o time do Atlético Paranaense Sub-23 em campo na final do Atletiba. Você acha essa atitude coerente? É a pergunta que eu faço para você, ouvinte do Vida News. Hoje você pode participar nas nossas redes sociais ou então pelo telefone 3029-9290. O Stalin Venet, nosso correspondente lá de Paranaguá, ele diz que está certíssima a decisão do Petralha. Segundo ele, tem um monte de gaveteiro lá na Federal. E ele continua, e depois os juízes também têm suas paixões futebolísticas. Cai que escalam um que torce pro Coxa, diz o Stalin. Enfim, é a opinião dele aqui com a gente. O Rick Paranissa diz o seguinte: o Petralha está só de mimimi, porque o time ficou em desvantagem. Se jogasse pelo empate ou derrota de até tantos gols, ele topava até o Weber. Para quem desvalorizou o campeonato até agora, vai querer fazer o chororô nos 48 do segundo tempo?
pura basófia, diz o Rick, do senhor mandatário atleticano. É a opinião do Rick paranista. E tem uma dúvida, Luciana, que o pessoal está perguntando, o Petralha não vai perder por WO, senão vão expulsar o Atlético da Federação Paranaense. Isso... E é possível? Não é possível, não, Luciana. Não é possível? Não, porque pelo regulamento, o time para ser expulso das competições estaduais tem que ter 2 WOs no campeonato. Teria que ter 2, então tudo bem, ele continuaria. Exatamente, por isso que o Petralha falou exatamente no último. O Petralha com certeza leu o regulamento, né? Ele leu o regulamento, ele viu que apenas um WO, uma partida não jogada, não daria aparentemente nada contra o Clube Atlético Paranaense. Bom, o Fernando Silva diz o seguinte: um time que se auto-intitula ser dos paranaenses, menosprezando o campeonato e os árbitros locais, pode isso? Pergunta o Fernando. E o Célio Silvério diz não. O Ciro torcendo pro Coxa? Fui, diz ele. Mas eu não falei nada que eu tô torcendo pro Curitiba. Não, você disse que está torcendo pro Coxa, sim, no jogo... não, mas sem dúvida. Mas aí internacional de hoje, né? É por um outro motivo. O Paulo Brakovski diz nada a ver. Em final de Atletiba, zoação total. O importante é incentivar que o público vá ao estádio para prestigiar este evento. A Juliana Garcia Paiva de Holanda diz está arranjando desculpinha para não jogar. Está com medo de ser vice de novo. O Petralha adora se aparecer com esse tipo de atitude, diz ela. O Wilson Rodrigues diz falácia, usando até uma palavra que é bem utilizada pelo próprio Petralha. O Célio Silvério também diz, só está querendo causar muito mimimi para quem proclamou aos 4 ventos que o paranaense não valia nada. O Gilson de Paula diz, eu acharia maravilhoso ele fugir da raia domingo. Assim, o time dele estaria desfiliado e nós ficaríamos um tempão sem ter notícias desse clube que toda vez que aparece na mídia é com algum tipo de notícia negativa. Impressionante. Ó, Gilson, o Ciro já esclareceu, desfiliado ele não vai ser, não, viu? Nem que ele tenha realmente esse tipo de atitude. O Thiago Faria diz, não acho que ele esteja querendo causar, só está tentando evitar uma arbitragem polêmica. No jogo passado, até os coxas brancas disseram que o Escudeiro era para ser expulso. Podia ser o Paulo César de Oliveira de São Paulo. Ele apita muito bem, é o que ele pensa. E várias outras participações, eu tenho também participações aqui no Twitter. O José Carlos Moraes diz o seguinte, se não aguentam, bebam leite, diz ele. E o Ciclista ao Vivo participando também, todos os dias ele participa com a gente aqui através do Twitter. Ele diz o seguinte, campeonato paranaense está muito importante, Petralha que fique calmo. Sandro Meira Rick não aceitou, mas o mais cotado é o Web da Champions. Já pensou? Nossa, seria um excelente. Já pensou que beleza? Mas infelizmente não tem mais. A gente sabe que não vai. E cá entre nós também, né, Luciana? A gente sabe que o Petralha fez essa carta só para fazer pressão na arbitragem, que não vai sair nunca. Ele nunca vai tirar o Atlético, não vai pôr o Atlético em campo. Isso a gente sabe que... A gente sabe que ele vai colocar sim. Podem ficar despreocupados os que pensam que isso não vai acontecer. Essa é a tática. 3h42, 3h42. Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos. Vou falar sobre desarmamento e trago também algumas bombas. Lembro que esse Estatuto do Desarmamento entrou em vigor em 2013 e foi rejeitado em 2005 nas urnas, por 64% da população. Numa atitude antidemocrática e ditatorial, esse estatuto vigora até hoje. Uma ação demagógica e oportunista que tenta impor uma ideia falsa de que, desarmando a população, diminuiria a violência. Em primeiro lugar, o próprio Ministério da Justiça confirmou através de estatísticas e anunciou que o problema não são as armas legais, mas sim as ilegais. Mostrou que é mais fácil ser baleado no Brasil do que na Guerra Civil da Líbia. Repito, é mais fácil ser baleado no Brasil do que na Guerra Civil da Líbia. Um dado assustador, não? Ainda assim, o governo deu um andamento na enganação, gastando dinheiro do povo em campanhas milionárias para desarmá-lo, mesmo ciente de que o cidadão desarmado garante mais segurança aos bandidos, os portadores das armas ilegais. Conclusão, os índices de violência aumentaram, e muito. Na década de 90, só a cidade de São Paulo, que hoje beira 12 milhões de habitantes, conseguia a média de 90 mil portes de arma por ano. Em 2010, apenas 47 paulistas conseguiram esta autorização. De 90 mil caiu para 47 apenas. Foi essa a primeira conquista do governo. Uso o termo conquista porque isso faz parte do primeiro passo da cartilha comunista, que é exatamente desarmar a população. O importante é impossibilitar a criação de forças que se voltem contra o governo nas próximas absurdas ações que serão implantadas. Apenas lembrando que, se o povo venezuelano não tivesse sido desarmado pelo regime, especula-se que Maduro não assumiria daquela forma forjada.
Consegue entender agora? As estatísticas mundiais dão conta que os países onde a compra de armas legais é livre, os índices de violência são extremamente menores. Um exemplo vivo é o estado do Alabama, nos Estados Unidos, onde toda casa possui pelo menos uma arma e o índice de violência é quase zero. Ou seja, quanto mais armas, menos elas são usadas. Miguel Libório, especialista em segurança pública, afirma: o grande problema não são as armas legais, mas as ilegais. E com tudo isso, o problema grave e real, as armas ilegais, sequer foi debatido. Sabemos que o direito de defesa é assegurado pela Constituição Federal, a mesma que rasgaram há muito tempo. São mais de 34 mil assassinatos por ano, mais de 16 milhões de armas circulam pelo país e quase metade são ilegais. Estas ilegais são responsáveis pela quase totalidade das mortes registradas. Benê Barbosa, da ONG Viva Brasil, esclarece que cada 100 assassinatos, apenas 7 são esclarecidos. Os outros 93% não se sabe sequer quem foi o autor do crime. Outro dado assustador, que mostra a inércia e incompetência do poder. E a impunidade aumenta a cada dia, com incentivo e patrocínio do Estado. E sabe por quê? Porque uma sociedade acuada e intranquila é muito mais fácil de ser dominada. Não se manipula uma mente sóbria, segura, porque uma cabeça assim consegue pensar e analisar. Esta estratégia é mais um capítulo importante da cartilha de implantação comunista, seguida ao pé da letra pelo governo atual. Agora vou informar alguns dados e depois vem a bomba. As exportações brasileiras de armas entre 1971 e 2011 atingiram a cifra de 9,8 milhões e 80% das armas consideradas leves foram enviadas para os Estados Unidos. Esses são números oficiais. Não posso afirmar que ocorreram vendas sem registro. Aquele famoso caixa 2, entende? Na exportação, é obrigatória a emissão do certificado de destinação. A ONU estima o mercado mundial de armas de fogo em 80 bilhões de dólares ao ano. Agora, pasmem, incluindo-se o mercado ilegal, entenda-se crime organizado, esses 80 bilhões passam para 290 bilhões. Repito, incluindo o crime organizado, os 80 bilhões passam para 290 bilhões de dólares. Voltando ao Brasil, onde o crime prima pela organização. Uma curiosidade é que muitas armas exportadas para os Estados Unidos justificam, por se tratar de revólveres e rifles, incluindo armas de caça. Ocorre que nessas exportações existem muitos fuzis e os Estados Unidos não precisam de fuzis made in Brasil. Dizem os especialistas que, provavelmente, esses fuzis estão indo parar em lugares estranhos. Agora vem o mais grave. Há a obrigatoriedade da emissão do já citado certificado de destinação. Porém, ninguém vai conferir se essas armas, os fuzis, chegaram realmente nos Estados Unidos. Não só os fuzis, mas principalmente os fuzis. E sabemos que não chegaram. O crime organizado, sobretudo na América Latina, está muito atuante na política. Muito mais ainda pelo processo de comunização que passamos. E todos sabem que o comunismo depende das forças armadas paralelas, se podemos chamar assim. As conhecidas Farc, aquelas que trabalham para o tráfico e dão apoio e garantias aos poderosos ditadores. Estes, muitas vezes, simulam combate às Farc, mas são mais aliados do que a situação e a oposição no Brasil. No comunismo, é regra geral debilitar-se as forças armadas e criar uma força paralela, muito bem armada e treinada, com táticas de guerrilha, etc., para manter-se o regime totalitário. Só um parênteses, olha que coincidência. No Brasil já temos uma Guarda Nacional, criada por Lula, que acaba de ganhar prerrogativas inconstitucionais neste 2013, assinadas pela presidente Dilma. Vejam o absurdo. Em algumas situações, nossas forças armadas ficam subordinadas a esta Guarda Nacional. Ou seja, já temos uma outra força que, através de uma lei fora da lei, supera os poderes das nossas humilhadas forças armadas. Mas isso é assunto para outra pauta minha. Voltando ao assunto do desarmamento. Ligando-se os fatos, notamos o crescimento vertiginoso da violência e do crime organizado no Brasil e toda a América Latina, com total impunidade, a ponto de começar a desarmar a polícia, impedi-la de ser rigorosa com bandidos periculosos, sob pena do policial ser preso, como já acontece, dar privilégios a detentos e tudo o que o crime organizado exige para manter o apoio ao que chamamos de partidos políticos. Enquanto isso, se não piorar, cerca de 250 policiais deverão ser mortos neste 2013 no Brasil. Esse processo está escancarado, com o Comando Vermelho exibindo até seu hino no YouTube, se autoproclamando partido, enquanto vídeos que denunciam deslizes dos políticos estão sendo censurados e tirados do ar por ordem judicial, criando jurisprudência, ou seja, a censura praticamente tornando-se lei.
Vemos claramente que há uma sujeira embaixo do tapete e ninguém pode mexer nisso. Não interessa ao governo. Analisando a cartilha comunista e granchista, vemos que todos os passos para a implantação completa do comunismo estão sendo obedecidos, na risca. E então, poderosos de Brasília, se eu tenho estas informações, vocês as têm com os mínimos detalhes. E eu pergunto, para onde estão indo aqueles fuzis e armas pesadas que citei aqui? Os especialistas dizem que uma parte está indo para o crime organizado que impera no México, e não para os Estados Unidos, como mostra o certificado de destinação. E o resto? Eles especulam que sequer saem do país, fomentando o crime organizado que manda em vocês, políticos, e nos aterroriza. E quando as armas saem, voltam através do contrabando. Saibam, meus amigos, que existe a PLC 3722 de 2012, que regulamenta o comércio de armas e precisa do nosso apoio. É de autoria do deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, e, se aprovada, derruba esse Estatuto do Desarmamento, a arma ideológica comunista do PT. Presidente Dilma, quais são as ações contra as armas ilegais? Nenhuma? Por quê? Por que se mantém este estatuto absurdo? Se nós vencemos com maioria de 63% na votação contra o desarmamento, onde fica a vontade do povo? O povo não é mais soberano no Brasil? Presidente Dilma, não aceitamos uma questão técnica e tão séria ser tratada de forma ideológica. Até onde interessa nos manter acuados, desarmados, com medo de andar nas ruas e vendo a insegurança, o crime, os estupros e tantas outras violências crescerem? Presidente, vemos a educação à míngua, a Bíblia sendo rasgada e o Estado laico ficando louco. Tenho muita coisa podre para expor ainda. Espero que me permitam continuar. E minhas perguntas não encontram eco. E nem vou ficar parado esperando respostas. Vou exercer a minha cidadania. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Fundação Exclusiva Educativa 92.9, Campo Largo, Paraná. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Atenção, curso superior bacharel em teologia, à distância, disponível em sua cidade, reconhecido pelo MEC, através da convalidação de cursos livres já feitos. Duração aproximada de 12 meses. Aulas via internet, conteúdo e certificação do Centro Universitário Sesumar. Convênio com o Sistema Mercosul de Ensino à Distância. Seja um bacharel em teologia. Inscreva-se através do site cimead.com.br ou pelo telefone 41 3029 2121. Interrompemos nossa programação por alguns segundos só para você parar um pouquinho e pensar. Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, um movimento desta emissora e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. No meu rádio, só dá Rádio Vida. Fundação Exclusiva Educativa 92.9, Campo Largo, Paraná. A Fundação Exclusiva Educativa realiza todo mês palestras educativas voltadas a alunos de escolas públicas. Em parceria com ONGs e com a Secretaria Municipal Antidrogas, acontecem apresentações de música, coral e bate-papo sobre os males causados pelas drogas. Inscreva a sua escola pelo e-mail palestra@redemercosul.com.br ou pelo telefone 3029 2121. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. Três horas e 52 minutos, 3h52. Giro de reportagem. E vamos girar a nossa reportagem, começando com Celso Brasil. Olha só, o novo presidente da Venezuela deverá visitar o nosso país. As informações são dele. Celso, é com você. O presidente que se impôs na Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou uma viagem de 3 dias pelo Uruguai, Argentina e Brasil. Olha só que discurso bonito. Ele disse que
Os encontros servirão para ratificar o caminho da integração profunda com Uruguai, Argentina e Brasil e para seguir completando a equação perfeita de integração energética, financeira, econômica produtiva, social, cultural e política. A delegação venezuelana será integrada ainda pelo chanceler Elias Jaua, ministros, funcionários e assessores que analisarão o andamento das relações bilaterais. Hoje nós sabemos que a Venezuela está numa crise terrível, desabastecimento, mais de 90% do que eles consomem lá é tudo importado. Nós só esperamos que eles venham comprar do Brasil, né, para resolver o problema do desabastecimento lá, que na verdade o povo está satisfeito, o povo estava insatisfeito ali porque foi incitado uma minoria ali pelo presidente Obama para desestabilizar o seu governo. Obama que, na realidade, formalmente não reconheceu, né, o presidente Nicolás Maduro. Então, Maduro reuniu uma rede de rádio e televisão obrigatória lá e desceu o porrete no Obama dizendo que ele estava coordenando movimentos lá. Eu acho que o Obama não está tendo tempo nem de cuidar dos Estados Unidos e o Maduro está aí vendo o passarinho e sonhando com essas coisas. Mas vamos ver aí se essa visita vai nos trazer algo de bom. Então, que seja para o Brasil vender mais. Se for isso, então, seja bem-vindo, Maduro. É com você, Luciana. E Colombo recebe a primeira unidade Paraná Seguro da região metropolitana de Curitiba hoje. A UPS foi instalada entre as vilas Zumbi e Liberdade. Aproximadamente 150 policiais militares participam da ação na região metropolitana desde as 5h30 da manhã. Eles contam com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que fiscaliza a BR-116, que é a rodovia que corta a cidade. Policiais civis da Delegacia do Alto Maracanã, ali de Colombo, também estão apoiando esta operação. Agora vamos às informações de Brasília. Fifi Domingos vai comandar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. A presidenta Dilma Rousseff nomeou nesta segunda-feira o empresário e vice-governador de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, para chefiar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, criada no fim de março pelo governo. A Secretaria de Comunicação da Presidência informou que o novo ministério vai formular políticas de apoio às micro e pequenas empresas do país, segmento fundamental para a geração de empregos e o desenvolvimento da economia brasileira. A presidenta Dilma desejou sucesso à Afife e manifestou sua confiança no desempenho do novo ministro à frente da pasta. Com 69 anos, vice-governador de São Paulo e filiado ao PSD, Guilherme Afife Domingos foi deputado federal constituinte, ex-presidente do Conselho do SEBRAE e por 2 vezes presidente da Associação Comercial de São Paulo. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa será o 39º Ministério do Governo Federal e terá a estrutura que já existe no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A posse do novo ministro está marcada para a próxima quinta-feira, às 10 da manhã, no Palácio do Planalto. De Brasília, Luana Lourenço. E brincando aqui, o Celso Brasil diz o seguinte: vamos ver que cargo a Dilma vai oferecer ao Papa. Só falta ele, brinca aqui. Pois é, mas não foi o Kassab que deu uma entrevista, várias entrevistas, inclusive, que ele estaria fora do governo Lula até as próximas eleições? Foi. Eu acho que o Ministério de alguma forma ele está perto, né? O Ministério faz as coisas mudarem. Perto. Né? Aliás, o Rogério Ataíde disse agora há pouco aqui também, conversando com a gente via Facebook, que o Partido hoje dos Trabalhadores não é Partido dos Trabalhadores, é Partido da Aliança Nacional. Vamos pegar quanto mais possível, né? É lógico. O que estrategicamente não está errado, não dá para criticar essa ideia, uma excelente estratégia, sem dúvida nenhuma, para manter aquilo que já está posto. Vamos a mais informações de Brasília. A violência contra a mulher aumentou mais de 200% nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, a violência contra a mulher no Brasil aumentou mais de 200%, de acordo com o mapa da violência. Os últimos dados são de 2010, quando mais de 4.000 mulheres foram assassinadas, o que coloca o país no 7º lugar, em um ranking de 87 países com maior número de homicídios femininos. Para analisar as causas do problema, a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai realizar amanhã uma audiência pública. Entre os convidados está a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Minecute. Para a ministra, uma das principais causas dos crimes de gênero é o sentimento de posse sobre a mulher. O que tem que mudar é o comportamento masculino em relação
as mulheres. As mulheres não são de maneira nenhuma propriedade. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT, explica que esses crimes têm uma conotação específica, porque são motivados pela discriminação contra a mulher, mas ainda não estão no Código Penal. Para a senadora, a situação do Brasil é preocupante. Os números revelam que estamos vivendo uma epidemia de violência contra as mulheres e que, se não forem tomadas medidas concretas, a situação irá se agravar. A juíza Adriana Ramos, do primeiro juizado de violência doméstica contra a mulher, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também vai participar do debate e explica a importância de tipificar o femicídio como crime no Código Penal. No nosso Código Penal brasileiro ainda não tem previsto o crime de femicídio. Tem apenas o homicídio comum, que é o homicídio praticado contra qualquer pessoa. O que se está se propondo através de emendas é que haja um destaque para esse tipo de crime. Porque sem a gente destacar esse crime, fica difícil a gente criar base de dados oficiais. A audiência pública acontece amanhã, às 11 horas, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. De Brasília, Daniele Soares. E ainda em Brasília, mais informações agora com Thaís Antônio. O Ministério Público aprovou os royalties para a educação. Olha que bom, pelo menos uma boa notícia. O Ministério Público Federal reafirmou a defesa da aplicação dos recursos dos royalties do petróleo para a educação, mas ressaltou que é preciso estabelecer regras que orientem estados e municípios, além de avaliar a distribuição dos recursos. O órgão aprovou a proposta enviada pela presidenta Dilma Rousseff ao Congresso Nacional na semana passada, que destina 100% dos royalties para a educação. No ano passado, durante a tramitação de outro projeto que tratava da distribuição dos royalties e acabou sendo vetado, o Ministério Público destacou que em alguns municípios que receberam uma boa fatia dos recursos, conforme os mecanismos de distribuição atual, não foi possível anotar resultados eficientes. Por isso, a necessidade de uma regulamentação. O que o Ministério Público recomenda é que o repasse dos recursos seja feito aos governos locais depois que os programas e projetos forem implementados com sucesso. De Brasília, Thaís Antônio. E o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Fábio Scatolin, apresentou a proposta da Prefeitura para encaminhamento do projeto do metrô aqui em Curitiba hoje. A proposta resulta de estudos realizados pela comissão de revisão criada em janeiro pelo prefeito Gustavo Freut. A apresentação aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura e ainda está ocorrendo ali a solenidade. Também estão presentes o coordenador da comissão, engenheiro Augusto Canto Neto, e o coordenador técnico do projeto, César Reinaldo Rissetti. 4h01, e agora vamos às informações do Rogério Ataíde. Uma pesquisa relaciona a felicidade com o quanto a pessoa recebe. Vamos ver? Boa tarde, Luciana Pombo, Luiz Fernando Mussi, ouvintes e toda a equipe do Vida News. Luciana do Céu, imagine, pesquisa feita por pesquisadores da Universidade de Michigan, Estados Unidos da América, mede em pontuações os níveis de felicidade conforme o ganho salarial de cada americano. Imagine aqui no Brasil, hein? 7 pontos é o mínimo negócio. 7 pontos. Em uma escala de felicidade de 0 a 10, o americano atinge quando tem uma renda de $32 mil por ano. Entendeu? 7 pontos é uma escala de felicidade de 0 a 10. O americano atinge quando tem uma renda de $32 mil. Quando seus ganhos sobem para $128 mil anuais, a pontuação se eleva para 8, Luciana, não vai nem 9. Quanto maior a renda, mais feliz é a pessoa, segundo eles. Isso é sério, hein? Essa foi uma pesquisa das constatações de um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Michigan. 155 países foram pesquisados. O estudo também concluiu que mais dinheiro sempre aumenta a sensação de felicidade das pessoas, mesmo que elas já tenham o suficiente para suprir suas necessidades. Essa conclusão derruba a do economista Richard Easterlin. Nos anos 70, ele disse que a partir de determinados limites de renda, variáveis de acordo com o país, o índice de felicidade deixaria de aumentar.
Aqui no Brasil, Luciana, $8.000 anuais é o que o brasileiro precisa para atingir os mesmos 7 pontos do americano na escala da felicidade. É por isso que o brasileiro roda a baiana e cai na passarela do samba, né? Não dá, né? É isso aí. Brasil, aqui, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. E os servidores técnico-administrativos do Hospital Universitário de Londrina aprovaram hoje a greve da categoria. A decisão foi tomada por unanimidade durante uma assembleia de manhã. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Técnico-Administrativos da Universidade Estadual de Londrina disse que o impacto não será fortemente sentido hoje ainda, pois o comando de greve ainda está se formando, mas as faixas já foram colocadas em frente ao Hospital Universitário para avisar a população. Amanhã, então, paralisação com certeza, com todos os seus requintes, digamos assim. 4h04. Vamos agora até Pontal do Paraná. José Augusto Rodrigues. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde a todos. Hoje é dia de segunda votação para o fim do voto secreto na Câmara Municipal de Pontal do Paraná. O projeto de lei de autoria da vereadora Nega foi aprovado em primeira discussão pelos demais vereadores na sessão da semana passada. Hoje acontece a segunda votação e deverá passar. Por isso, a Câmara de Pontal do Paraná passará a servir de exemplo para as demais do Estado. O vereador Gilvanete, PCdoB, não estará na votação devido ao falecimento do cunhado no interior do Estado. Ele viajou para o funeral. A família enlutada, os nossos pêsames. José Augusto, de Pontal do Paraná, para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Segue daí, Luciana. É bastante importante a iniciativa de Pontal do Paraná de acabar com o voto secreto. Que bom se isso acontecesse em todo o Brasil, em todas as esferas, lá no Congresso, hein, Ciro? Seria importantíssimo que a gente soubesse o que cada um dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, realmente votam. E é imprescindível, Luciana. Acho que mostrar a lisura de cada congressista, de cada deputado, de cada vereador, para o eleitor é fundamental. Que daí o deputado vota numa coisa e diz para o seu eleitor que votou em outra. E não está tão na moda a transparência, né? Vamos lá, transparência neles. Eles que dão exemplo, né? Eles que têm a faca e o queijo na mão, dêem um exemplo que todo mundo aqui vai aplaudir. Com certeza. E quem ainda não se vacinou contra a gripe precisa ficar atento ao prazo final que acontece nesta sexta-feira. Para atingir a meta e facilitar o acesso à vacina, a Secretaria de Saúde também está disponibilizando as doses em todos os centros de atenção à saúde aqui de Curitiba, que atendem da 1h da tarde até as 7 da noite, além das unidades básicas de saúde que já disponibilizam a vacina e funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde. 4h06. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa desta frase do Mário Celso Petralha. Ele disse que quer um árbitro de fora aqui do Paraná para o Atletiba da final, senão ele nem coloca o time em campo. Você acha essa atitude coerente? Foi a pergunta que eu fiz para você, ouvinte do Vida News. O Adir Chuvinski, participando com a gente, diz o seguinte: ora, que vença o melhor, sem violência e alegria, diz ele. E ainda coloca entre parênteses, tomara. O Bruno Cardoso disse, claro que é incoerente, até porque se esse complô todo para o Coxa ganhar o campeonato na base da arbitragem realmente existisse, o Atlético nem deveria ter entrado em campo no primeiro jogo da decisão. Aí, não ganharam o primeiro jogo e começaram o mimimi, cômodo e medíocre, diz o Bruno. O Samuel Rodrigues diz o seguinte, então, quer dizer que os xoxas, diz ele, não receberam ajuda em nenhum jogo do campeonato? Mas claro que tem que colocar o time, a piazada tem bola para vencer os coxas, mesmo jogando contra a arbitragem, diz o Samuel Rodrigues. E o Alexandro de Gonzaga, ele participa com a gente aqui na nossa página do Vida News e diz o seguinte, Petralha já escondeu a nossa taça em 2008, ele é coxa. Só falta querer esconder o time agora em 2013, a brincadeira que ele faz aqui. E ainda participando com a gente, via Twitter, daqui a pouquinho eu falo sobre essa participação via Twitter. Antes dela, eu vou agora a uma crônica, aquela que você está esperando, diferente, a crônica do Ciro Novaes. O Ciro aqui, Júnior, já me olhou com uma cara assim de quem diz o que ela vai falar.
Não, hoje tá legal, vai ser sobre o Renato Russo ali, a música Renato Russo, bem bacana. Que país é esse? Isso. Vamos ver então. Crônicas. Ao escutar a música Que País é Esse? Do Legião Urbana, inúmeras perguntas e algumas respostas surgem à cabeça. A letra: nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? A corrupção, tal como a violência, também foi banalizada. Entrou para o rol comum das coisas. Passou-se a conviver com a cleptomaníaco dos recursos públicos nas altas rodas da sociedade brasileira, como se ele fosse símbolo e o herói do progresso, admirado e bajulado por muitos. O processo de corrupção no Brasil espalhou-se por todo o território nacional. Organizou-se em núcleos poderosíssimos que se locupletam a fartar. O nível de apropriação, ou roubo, de recursos públicos chegou a níveis inimagináveis. E não existe alternativa proposta para quem é decente, para quem acredita no Brasil, para quem deseja realmente que o povo brasileiro saia da miséria em que vive ou na dependência das esmolas públicas, também instrumento de corrupção política e eleitoral. O trabalho é que enobrece o homem e a educação que resgata a sua dignidade, independência e altivez. Onde estão os cara-pintadas que ajudaram a depor um presidente da República? Converteram-se em caras de pau? E a gloriosa União Nacional dos Estudantes, trincheira da luta por um Estado democrático, honrado e transparente? O MST, Movimento do Sem Terra, gestado para as ligas camponesas da luta por uma reforma agrária que deveria beneficiar exclusivamente o homem do campo. E as centrais sindicais, com as suas histórias, mobilizações em defesa do direito do trabalhador e de uma república que pudesse honrar o sindicalismo brasileiro, por que não vão à praça para protestar contra a corrupção? Estarão mamando também nas tetas governamentais? Tem alguém que ainda duvida? Nota-se claramente um sentimento de indignação e rechaço, não só contra a corrupção, mas contra a passividade do povo desse país em suportar tudo silenciosamente. Como uma boa esposa, entre aspas, é claro, que aguenta calada os maus tratos do marido. Especialmente quando esses ladrões já não usam mais máscaras, tampouco revólveres, para cometer seus atos, apenas o artifício da máquina pública. É importante ressaltar que muitos dos casos da suposta corrupção são desconhecidos pela massa, uma vez que certas informações não são acessíveis e muitos estão satisfeitos com as esmolas do governo através das bolsas eleitoreiras. Não podemos mais conviver com isso. Basta! Acorde, meu Brasil! Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Neste momento, 4h16 na cidade de Curitiba, 4h16. Entrevista. Pois é, e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Vida News uma pessoa bastante diferente. É a Elaine Cristina Shopping. Ela é chefe de cozinha, formada no Centro Europeu. Ela é administradora de empresas, inclusive com pós-graduação, e é empresária, dona do Vida Leve. Muito boa tarde, prazer em recebê-la aqui, Elaine.
Boa tarde, Luciana. Obrigada a você por me receber. Bom, Elaine, me conte então um pouquinho sobre a nutrição saudável. O que vocês estão fazendo? São refeições light? Como é que funciona? É isso mesmo. Nós temos uma empresa há 9 anos aqui em Curitiba, onde nós buscamos levar solução em alimentação saudável para toda a família. Então, desde a alimentação a partir do 6º mês de idade, né, desenvolvendo aí o paladar infantil, até o final aí da vida tem alimentação pronta. Como é que funciona, por exemplo, para uma criança, para um bebê? Então, no bebê nós temos 3 fases. A fase inicial, que é a fase das papinhas pastosas, aquelas durinhas que param em cima da colher, sem adição de sal, porque nós precisamos desenvolver o paladar dessas crianças. Segunda fase, com pedacinhos, para desenvolver a mastigação. E a terceira fase, que é o pratinho pronto para comer de tudo mesmo. Que bonitinho. Quer dizer assim, vocês fazem, na verdade, uma complementação alimentar para o bebê. Isso, porque assim, essa questão da alimentação hoje, ela está muito complicada, sabe, Luciana? Aliás, cada vez mais, né? As mulheres estão trabalhando, isso é uma conquista, mas temos o nosso ônus da questão da alimentação da nossa família, né? Ficam os filhos em casa, acabam fazendo um ovo frito, uma coisinha ou outra e não comem direito. Exatamente, recorrem a bolachas, macarrões instantâneos e tudo isso tem sua validade, mas não é o melhor para a saúde nem para o desenvolvimento do ser humano, né? E na nossa empresa a gente busca exatamente isso, oferecer alimentação pronta, saudável e balanceada. Então nós trabalhamos hoje com uma tecnologia de ultracongelamento, com túneis de congelamento, que preserva todos os nutrientes, textura, sabor do alimento, como se a mãe fizesse em casa. Então hoje a mãe consegue ter uma alimentação pronta em 3 a 6 minutos de micro-ondas e oferecer aquela alimentação super saudável para toda a família. Eu acabei de olhar aqui na mão do Ciro Júnior, ele está aqui com a linha de vocês, basicamente, e tem assim, tem dieta ultra rápida, tem spa vida leve completo, tem tudo que é tipo de coisa, mas eu estava vendo aqui que tem pizzas também. Tem, e olha, a pizza é claro que deve ser consumida. Eu acho que esse é um dos grandes paradigmas que a gente tem na alimentação. Comer pizza eu não posso. Eu estou em dieta. Nossa, mas vou começar a dieta segunda, então sábado e domingo eu vou na churrascaria, né? Não, tá tudo errado. A dieta é uma forma da gente se expressar. A dieta é a nossa alimentação do dia a dia. E ela tem que ser saudável, porque é dela que provém a nossa energia para trabalhar, para a gente viver. Nossa capacidade de raciocínio está ligada à alimentação. E a gente muitas vezes negligencia isso, né? E a gente tem, sim, hoje uma opção muito grande na Vida Leve. São 150 pratos prontos para você consumir a hora que você quiser e a pronta entrega. Você pode entrar na loja e escolher. É isso que eu ia te perguntar. A pessoa vai até o local e compra ou vocês levam? Como é que funciona? Das duas formas, tá? Nós temos hoje, nós temos 3 linhas básicas de trabalho. A primeira linha são as dietas personalizadas, onde nós enviamos do café da manhã até a ceia, refeições para 7 dias e fazemos entregas a cada 3 dias. Nessa dieta, a gente etiqueta tudo e manda só o que você gosta de comer. Então, isso é muito importante para que você possa aderir à dieta e perceber que é possível, sim, ficar com alimentação saudável. Quer dizer, ficar feliz e, ao mesmo tempo, com uma boa alimentação. Poxa, se você não gosta de brócolis, eu não vou mandar brócolis para você. Eu devo ter mais ou menos uns outros 30 legumes diferentes e verduras que eu posso te oferecer sem ter que oferecer o brócolis obrigatoriamente, né? Frutas, idem. Então, o que eu tenho que fazer? Só definir bem esse teu perfil, identificar o que a Luciana gosta de comer para eu mandar para ela poder consumir e ficar saudável. O Ciro também tem uma pergunta aqui. Por exemplo, assim, você tem uma dieta, estou vendo aqui, dieta detox, por exemplo, que são 49 refeições para 7 dias. Perfeito. Vocês fazem também esse mesmo esquema, 49 refeições para um atleta, tipo um fisiculturista ou um lutador de MMA? Sim. Então, Ciro, essa é a nossa grande novidade. A gente lançou agora faz exatamente 35 dias. Nós fizemos um teste com 10 atletas de ponta, inclusive com um ultramaratonista, que é o Rafael Bonato, né? E a nossa dieta é uma dieta hiperproteica, inclusive com a suplementação, com reposição com whey, com caseína noturna, com reposição de glicose, ribose para durante o exercício físico. Então, a gente faz toda uma triagem de qual a quantidade calórica que você precisa, quanto de proteína dia, baixo carboidrato para aumentar a massa muscular e manter essa massa que você ralou ali para conquistar. Então, mas, por exemplo, assim, eu peso 105 quilos, mas pode ter um fisiculturista que pesa 80. Vocês fazem a variação de cada caso para fazer a dieta? Por isso, Ciro, que em cada loja nossa existe uma nutricionista o tempo todo, em período integral à disposição. Qualquer dieta da Vida Leve só é comercializada. Você só pode adquirir depois de passar por uma avaliação nutricional que está inclusa já no valor da dieta.
Tá? Então, essa dieta tem que ser feita só após essa avaliação. Após pegar suas preferências alimentares, a gente faz uma avaliação com bioimpedância, com membro superior e inferior. Levantamos quantidade de musculatura, quantidade hídrica no teu organismo, quantidade de gordura abdominal, para a gente fazer um acompanhamento. Porque às vezes a pessoa não perde peso, mas ela elimina gordura e ganha massa magra. E isso é uma conquista também dentro da questão da alimentação saudável. Agora, carnes, não tem nada que seja proibido? Não. Nada? Não. Nada, absolutamente nada. É proibido comer o que você não gosta. Só isso? Só. Que maravilha, né? Qualquer um quer uma dieta dessas, Nossa, quem não quer? Eu adoraria Pensa. uma dieta aqui, ó, uma pizza integral de peito de peru com champignon e com mignon molho madeira. Olha que beleza. Nossa, aqui eu tô com água na boca aqui. Esse mignon molho madeira ainda é acompanhado de espaguete, com uva passas e castanha do Pará. Então, ele é um prato super saboroso. Nossas receitas são todas muito bem elaboradas, para que você tenha acesso a um cardápio muito saboroso, elaborado, e de forma que com esses 150 pratos, você só vai repetir um prato meu depois de 1 mês e meio, 2 meses, consumindo todos os dias. E cabe em bolsos de que tamanho? Todos, porque nós temos pratos a partir de R$7, R$12, até as dietas que custam em torno de R$400, R$420, mas que compõem todas as refeições do dia. Então, aí depende muito mais do quanto você está disposto a investir na tua saúde do que realmente a gente está restringindo um público por questão do valor financeiro. Quando você diz investir em saúde, você está dizendo que, na realidade, além de ser nutricional e ser saboroso, vocês já estão programando mesmo algo que vá evitar que a pessoa fique obesa, que ela tenha problemas no futuro, como hipertensão, etc? Isso, porque normalmente o que acontece, as pessoas sempre tentam trabalhar a consequência e nunca a causa, né? E a alimentação, ela é a causa principal de vários distúrbios alimentares, distúrbios de organismo, pressão alta, a gente tem pessoas diabéticas que vêm sobrepeso, ele é crítico, né? A gente viu alguns estudos recentemente que a questão do sobrepeso está ligada, inclusive, ao desenvolvimento de câncer. A pessoa fala, a pessoa é hereditário. Câncer hereditário é menos de 10%, né? 70% a gente tem por questão de sobrepeso. Então, isso é muito sério. Nosso país está se caminhando cada vez mais, a gente vê pesquisas de sobrepeso infantil. Isso nos preocupa, porque nossas crianças são os nossos adultos da manhã. Poxa, Elaine, que legal, você está no caminho certo e vai ficar muito bem de vida, porque a tua empresa, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer orientar já para no futuro a gente ter uma população realmente preocupada com a sua alimentação, né? E buscar que as pessoas dentro das suas famílias mudem esses hábitos alimentares. Bom, para a gente finalizar, quem quiser saber mais, faz o quê, Elaine? Você pode acessar nosso site, que é o www.vidaleve.net. Hoje temos 3 lojas aqui em Curitiba, uma no Bigorrilho, que é Capitão Souza Franco 615, próximo a Tokstok, outra no Alto da Glória, 2 quadras do Coxa, na Augusto Severo, outra no Água Verde, que fica na frente da Casa do Marceneiro, na Avenida Água Verde 198. Em todas essas lojas você pode ter acesso. E temos lojas também em Maringá. Ok, o Ciro quer fazer mais uma pergunta antes de encerrar, Ciro. Por exemplo, assim, você comentou do sobrepeso. Isso. Toda mulher, ou pelo menos 90% da mulher, acha que está sempre 2 quilos, 3 quilos acima do peso. Sim. Mesmo quando não está, aliás. Exatamente, não estando, ela acha que está. Daí ela vai fazer a avaliação, a nutricionista vai ver que ela não precisa. Vocês aconselham ela ou vão ter que fazer ela perder esses 2 quilos de qualquer jeito? Aí, Ciro, assim, uma informação bem importante. Mesmo a pessoa que é magra nem sempre se alimenta de forma saudável. Às vezes, pelo contrário. Né? Exatamente. Nossa missão maior é ensinar as pessoas a comer de forma correta, independente do objetivo delas. Então, essa pessoa que, de repente, não precisa perder peso, mas sim, está precisando, de repente, de uma reeducação alimentar. Aprender a comer mais legumes, mais frutas, mais verduras, que isso dá trabalho. A gente não quer nem descascar uma laranja hoje. Né? E a gente vai ensinar essas pessoas a voltarem a ter esses bons hábitos. E tem muita gente, aliás, eu mesma me policio. Às vezes eu não quero fazer porque eu acho que não tenho nem tempo para fazer. Né? É isso pois aí. Eles fazendo pra gente, a gente trabalhando na rádio o dia inteiro aqui, traz um congelado, põe no micro-ondas e já faz, né? É um negócio bem bacana, até para quem não tem tempo, diz que não tem tempo, né, para se cuidar. Né? É isso mesmo, Ciro. Principalmente para esse é o nosso maior público, as pessoas que buscam a praticidade aliada a uma alimentação saudável e na correria do dia a dia. É isso aí. Elaine, obrigada pela sua presença hoje aqui. Uma boa tarde para você. Muito obrigada a vocês. Apenas lembrando aqui, para quem quiser entrar no site, é o www.vidaleve.net. Tem muito personal trainer, ela é uma personal nutrition, né? Seria isso mesmo, exatamente. Muito bem. Neste momento, 4h23. Voadora do dia.
E hoje a voadora do dia vai, sem dúvida nenhuma, para a decisão do presidente do Atlético Paranaense de resolver não colocar o time em campo caso não tenhamos um árbitro de fora no Atletiba. É claro que eu concordo que existiram muitos erros de arbitragem. Eu estou lendo aqui a carta do presidente Mário Celso Petralha no grupo do Facebook do Clube Atlético dos Paranaenses. Eu concordo com ele, ocorreram diversos erros. Mas esse não é o momento de tentar colocar ninguém na parede. Até porque se os meninos do Sub-23 não entrarem em campo, já imaginou como é que fica a cabeça deles? Bem, eles vão entrar, isso é papo para fazer pressão com a arbitragem, não tem nem cabimento. Você acha que ele volta atrás? Claro que vai voltar, isso não tem nem chance, ele sabe que está fazendo isso, ele sabe que não vai, que nem na carta, eu li a carta, ele falou que sabe que não vai ser atendido, ele já sabe disso, ele está fazendo isso uma pressão para a arbitragem daqui. Ele vai chegar no dia e vai dizer, não vou fazer isso contra a nossa garotada, eles vão jogar, apesar de tudo, contra todos. Isso é papo do Petralha, não tem chance de não jogar, não. Seria um tiro no pé na instituição Clube Atlético Paranaense não disputar uma final como essa. Não, seria horroroso, realmente, pra gente. Seria uma vergonha para todo torcedor que gosta do esporte. Não estou nem dizendo só para o torcedor atleticano, mas para todos aqueles que gostam do esporte. Essa seria uma atitude antidesportiva. Sem dúvida alguma. 4 horas e 24 minutos. Crônicas. Que bonito tema, né? Deus, a criação. A criação de nossas vidas, a criação do mundo. E Ele continua criando a cada dia que passa. As pessoas é que não percebem, mas Ele continua criando, continua fazendo. E nós devemos ter a força de vontade e a fé para ajudar Deus a construir um mundo melhor, porque Ele quer. Só que Ele precisa de pessoas corajosas, pessoas que realmente façam e ajam no mundo melhor. Ele é a eternidade falando através do silêncio. Deus, a criação. Sou serenidade. Falei, cantei e canto os hinos da eternidade. Eu sou a verdade. Como a verdade é a mãe da vida. Sou o conforto no sofrimento. A esperança na dor. A força quando tudo parece perdido. Sou aquela fonte de compaixão, pois sou a indulgência e a fraternidade. E também sou o perdão. Eu sou a bondade e a caridade. Sou o pensamento revolucionário para todos os momentos de dificuldade no planeta Terra e dos meus filhos humanos. Porque sou o silêncio. E também no silêncio eu sou o teu ser. A inteligência que chama por Deus. O poder. Tudo é força. Somente Deus é poder. Sou o rochedo. Tenho sido pedra, monumento. Sou forte, sou vento, sou a tempestade. Eu sou a chuva, o céu e a terra. Sou um punhado de areia. Eu sou apenas um grão. Sou o começo e a determinação. Sou apenas uma códia de pão. Sou o coração. Sou a carne, o espírito e o movimento. A luz na escuridão. Deus, a criação, a luz na escuridão que brilha o teu ser. No caminhar do teu ter. Talvez não saibas que sou a vida da tua vida, a alma da tua alma, o caminhar de teu caminhar, meu filho e minha filha, a evolução de tua evolução. Eu sou o teu Pai, eu sou Deus, eu sou a criação. Vamos que vamos, minha gente, vamos embora. Está acabando o programa Vida News, o programa que mais está crescendo em audiência no Paraná. Tá no papel. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe da Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná.
Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Rogério Ataíde, meu grande amigo Rogério Ataíde. Boa tarde para você, boa tarde também para Gabriele Estival Brito. Ela que diz que está ouvindo Vida News através da internet lá em Pontal do Paraná. E as últimas informações rapidinho aqui. Ciro, servidores públicos do Paraná fazem uma manifestação em frente ao Palácio Iguaçu, no bairro Centro Cívico aqui em Curitiba. E eles protestaram contra a proposta do governo de reajuste salarial de 6,5% parcelado em 2 vezes. O ato foi organizado pelo Fórum das Entidades Sindicais no Paraná, que congrega diversos sindicatos. Aproximadamente 400 funcionários do Estado, representantes de 16 sindicatos, participaram deste evento. 4h29, você tem mais uma informação, né, Ciro? Temos sim, Luciana. 6 centrais de rádio táxi na cidade aqui de Curitiba atenderam ao convite da Secretaria da Mulher e da Fundação da Ação Social, a FAS, do município, para aderir a uma campanha de proteção às crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual e também ao combate à violência contra as mulheres, né, Luciana? A ideia é levar aos passageiros do táxi informações sobre o crime, como orientações sobre identificação dos locais de violência às crianças e os meios que existem para denunciar. Os meios, o pessoal que não sabe, é o 156 da Prefeitura, a Central de Denúncias é o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal e o serviço Ligue 180 da Secretaria de Políticas para Mulheres e Presidência da República. Muito bem, então quer dizer que Muito bem, isso quer dizer então que os taxistas estão juntos nessa guerra, nessa luta contra a exploração de crianças e adolescentes. Olha, é uma atitude louvável, temos que parabenizar os sindicatos dos taxistas. Olha, é importante medidas de contenção, de prevenção e de falar para as pessoas, principalmente as mulheres, como elas podem se proteger desses casos. E termina aqui mais uma edição do Vida News. Eu gostaria de dar tchau para todo mundo que está na escuta, para você que está no seu carro, para você que está na internet, para você que está dentro de casa ou você que está ouvindo no trabalho de alguma forma. Um grande abraço para você. Amanhã a gente volta. A partir das 3 horas da tarde, né, Ciro? Estaremos aqui. É isso aí, Luciana. Mais um programa bacana. Parabéns. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde. Fundação Exclusiva Educativa, 92 Educativa, 92 Educativa, 92 Educativa, 92